E hoje será a apresentação oficial do novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri. E por isso, um Bom Dia Gigante mais cedo para te adiantar algumas informações importantes de bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, um recado importante de um parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, o Futebol Team. Fique ligado! Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, hoje um pouco mais cedo, até porque vai ter essa apresentação do técnico Maurício Barbieri, então por isso a gente está trazendo as informações mais cedo para você ficar muito bem atualizado. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, deixa sempre o like nesse vídeo, compartilhe e também acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br, você vai ficar muito bem atualizado. E como eu disse, hoje tem a apresentação do Maurício Barbieri, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas até porque o torcedor fica naquela angústia. Será que vai ter alguma novidade referente ao elenco nessa apresentação? Até porque a reapresentação do elenco estava marcado para o último dia 8, teve uma questão de obras no CT Moacir Barbosa e passou para essa segunda-feira, dia 12. E será que vai ter algum tipo de surpresa? Olha, pelo que a gente apurou aqui, apenas o volante Júnior Urso deve estar entre os relacionados nessa apresentação como novidade. Há a possibilidade do Patrick de Lucas, jogador do Bahia, que vem para o Vasco para a próxima temporada, só que como esse jogador tem contrato até o final do ano com o tricolor baiano, ele não deve estar nessa apresentação de hoje lá no CT Moacir Barbosa, mas deve ser outro contratado pelo Vasco para a próxima temporada 2023. E uma situação que a gente trouxe até no finalzinho do nosso Arquibancada do AV, você que não viu, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe a informação de que o Vasco renova o contrato com o meio-campo Nenê, de 41 anos, por 4 meses até o final do estadual do ano que vem. Depois que encerrar o estadual e encerrar esse contrato do Nenê, as bases vão conversar novamente, o próprio Nenê vai saber se vai querer parar mesmo de jogar futebol ou vai aceitar um contrato com outro clube, mas tudo leva a crer que ele possa aceitar um cargo, principalmente na base do Vasco, depois que ele encerrar a carreira. Então fica esse contrato de 4 meses até o final do estadual. Nenê e Vasco acertando essa situação e depois eles vão saber se vão continuar como profissional em outra função no Vasco ou até mesmo ele buscar um novo clube. E aí eu pergunto para Jean Faísca, e aí Jean, você concorda? O Vasco acerta com esse contrato novo com o Nenê de 4 meses? Fala aí pra gente, Jean! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Informação de primeira mão, aliás, mais uma, né? Do canal Atenção Vascaínos, o Nenê renovou seu contrato por mais 4 meses. Eu fico muito à vontade para falar dessa renovação do Nenê, porque eu fiz 2 programas meus, o Faísca Taon, elogiando o Nenê no decorrer do ano de 2022. Só que eu não imaginava essa renovação. Eu acho que o legado do Nenê com a camisa do Vasco já está feito e foi o suficiente. Agora, essa renovação aí apenas até o final do estadual, eu vejo muito mais como uma homenagem ao Nenê por tudo aquilo que ele fez pro Vasco aí no final dessa carreira. Deixando claro que, no final desses 4 meses, eu não vejo mais de maneira alguma o Nenê com a camisa do Vasco ainda. Eu acho que é um cara que está competindo muito pouco para aquilo que o futebol hoje exige. E no mais, desejar toda a sorte na hora que o Nenê encerrar essa carreira para sua próxima atividade. E também, no estadual, nada de titularidade absoluta, nada de ser um jogador imprescindível, apenas mais um
que possa participar dessa transição dos jogadores da base para o profissional, desses novos jogadores que serão contratados, porque num primeiro momento o Paulo Brax já deixou claro que o elenco mesmo estará fechado em abril. Então eu acho que a hora que esse elenco estiver fechado é a hora do Nenê sair de cena. Abraço, galera! Muitos torcedores do Vasco também nos questionam sobre a possibilidade de Pedro Raul já estar na apresentação de hoje lá no CT Moacir Barbosa. A gente acha muito difícil, inclusive foi uma informação que o Marco Vasconcelos, repórter da Rádio Tupi, trouxe ontem em absoluta primeira mão. O Pedro Raul deve fazer exames nessa manhã para aí sim assinar o contrato com o Vasco e ser anunciado de forma oficial. Então por isso ele não deve estar na apresentação de hoje, mas deve ser mais um jogador contratado com o Vasco. Ainda não assinou o contrato, até porque tem que fazer esses exames médicos e o Vasco acertando com o clube japonês, o Kashima Reysol, o pagamento dessa quantia de aproximadamente 2 milhões de dólares pela aquisição em definitivo do Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A com 19 gols em 2022 e ele que foi até elogiado pelo técnico Tite, agora ex-técnico da Seleção Brasileira. Antes da convocação, aparecia até com uma possibilidade de ganhar uma oportunidade na Seleção Brasileira. Confere só o que disse Tite sobre Pedro Raul. Eu vou pegar até um exemplo do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul fazia isso no Goiás e fez 12 gols no Goiás, cara, que é difícil, porque não tem posição técnica que tem essas grandes equipes. Então fica aqui o reconhecimento do cara que está fazendo gol adoidado. A outra chance que o Goiás teve foi meter uma bola alta, ele foi escorou para o homem que veio de frente para uma finalização, talvez uma das outras poucas oportunidades que o Goiás teve. Então um jogador que tem essa característica. Fred é o Fred atualizado. E vamos falar agora sobre a base do Vasco. O time Sub-20 se prepara para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano que vem. O time já vem fazendo uma preparação, tem técnico novo, William Batista, que foi contratado junto ao América Mineiro para comandar a equipe na temporada 2023. No sábado, o time fez um amistoso no CT lá do Arte Sul, em Nova Iguaçu, e venceu o Boa Vista por 9-0. Os gols do Vasco foram marcados por Barros, GB, Roger, Raí, 2 gols do Estrela, Paixão, André e Ícaro fecharam o placar de 9-0 para o Vasco nesse amistoso contra o Boa Vista Sub-20. E agora o time começa amanhã um torneio que será realizado no CT de Xerém do Fluminense contra times como o próprio Fluminense, o O'Rings do Chile, e o Vasco estreia amanhã 11 horas da manhã contra o Botafogo nesse quadrangular, nesse torneio preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o técnico William Batista, novo técnico do Sub-20 do Vasco, fala sobre esse sentimento de chegar ao Vasco e comandar a equipe na temporada 2023. É um orgulho imenso, né, fazer parte do Vasco da Gama, desse gigante, de representar o nosso torcedor, a nossa instituição. Eu estou muito feliz, estou muito honrado. Era um sonho trabalhar no Vasco. Acredito que nós vamos nos esforçar ao máximo para entregar grandes presentes para a torcida, tanto a nível esportivo, que são resultados, mas também a nível de desenvolvimento dos nossos jogadores, para que possam dar alegria tanto no 20 quanto no profissional quando subirem e manter a tradição desse clube gigantesco que é revelar grandes jogadores. William Batista, que é considerado por muitos no meio do futebol como um grande estrategista, um potencial até de técnico para chegar até o profissional em algum clube de grande porte do futebol brasileiro. Ele que também dá aulas no curso de CBF relacionado a táticas e agora é técnico de time Sub-20. E ele também fala sobre o planejamento e como ele vem trabalhando essa equipe para botar em campo visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente propôs alguns cenários para os nossos jogadores a nível de agressividade, de intensidade, né, até de característica de jogo também. Eles têm assimilado bem, têm tido boas respostas em relação aos treinos. Hoje no amistoso não foi diferente. Estou muito feliz, a gente sabe também que também é verdade que a caminhada é longa, a gente tem um potencial gigantesco de evolução e é em cima disso que nós vamos trabalhar.
Neste mês de dezembro, a Pompador quer você na loja. Produtos de alta qualidade, perfumes, joias, relógios com descontos de até 50%. E os 10 primeiros assinantes do canal Atenção Vascaínos que entrarem em contato pelas nossas redes sociais estarão com voucher de R$50 para retirar na loja. Shopping Barra Square, Barra da Tijuca. A Pompador quer você na loja. Mande sua mensagem agora e ganhe esse presente. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, como eu informei mais cedo, o Vasco vai apresentar de forma oficial o técnico Maurício Barbieri como novo treinador da equipe, assim como os integrantes da sua comissão técnica, o Maldonado, o Gustavo Araújo, 2 auxiliares dele, além, é claro, do diretor técnico Abel Braga. E quem vai estar lá nessa apresentação oficial, já que vai ter uma entrevista coletiva, é ele, Flávio Dias, que chega agora nesse Bom Dia Gigante para falar um pouquinho de bastidores, de como vai ser esse primeiro dia de apresentação dos jogadores do Vasco e também do novo técnico Maurício Barbieri. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia pra você e pra todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. E começa hoje o 2023 do Vasco, mesmo em 2022, por conta do calendário mais apertado, em função da Copa do Mundo, os clubes agora têm o benefício de um tempo maior. O Vasco volta hoje com a apresentação oficial do técnico Maurício Barbieri, com sua comissão técnica e com o diretor técnico Abel Braga. Estaremos lá a partir de 11h30 da manhã na entrevista de Barbieri, na apresentação do novo técnico do Vasco. E Barbieri vai ter um elenco muito jovem, um elenco sem grandes novidades. Apenas da base que conseguiu acesso para a Série A, os jogadores mais novos. Anderson, Conceição e Edmar permanecem. Os demais todos, a princípio, não vão ficar. Thiago Rodrigues está fora, Yuri Lara não se sabe ainda se vai para o Japão mesmo, mas a tendência é que vá. E por isso, todas essas questões de análise serão feitas a partir de agora. Nesse primeiro instante, no CT ainda em obras, e o maior exemplo que ontem recebemos a informação de que os jornalistas que vão participar da entrevista de apresentação de Barbieri terão que estacionar seus carros, seus veículos de transporte do lado de fora do CT, porque o estacionamento do CT ainda está em obras. Então vamos ter um CT ainda em obras e, por isso, uma dificuldade grande de receber tantos atletas. Mas exames médicos, exames físicos serão feitos, há um intervalo de 12 dias até o Natal, uma parada para as festas de final de ano e a partir do início de janeiro, sim, Barbieri, já com alguns reforços que vai receber, vai começar a moldar a equipe. Provavelmente nesse ano já vai fazer treinos com bola, mas a parte tática, visando principalmente o início do Campeonato Carioca e os amistosos que vai ter nos Estados Unidos, Barbieri vai fazê-lo a partir de janeiro. E hoje ele já deve ter Júnior Urso como principal novidade. Patrick de Luca, jogador que está vindo da equipe do Bahia. Esse jogador já tem um contrato já no jurídico do Vasco, tudo acertado, e ele vai permanecer na Colina Histórica assinando o seu contrato. Mas a grande expectativa pela situação de Pedro Raul, que seria nesse instante também uma grande contratação, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. A situação é a seguinte, Pedro Raul já está no Rio, veio por conta própria, inclusive para o aniversário do filho do empresário Márcio Bittencourt, mas também para já estar próximo aqui, caso as coisas sejam acertadas, para que ele já inicie os seus trabalhos, já faça os exames médicos. Haviam várias propostas, muitas propostas, sondagens de vários clubes, mas Pedro Raul, como a gente disse desde o início aqui, abraçou o projeto do Vasco. Queria jogar no Vasco, mas necessitava de um acordo entre ele e o Vasco. O que aconteceu nessa semana que passou, quando o empresário do jogador esteve com Paulo Brax, as coisas foram ajustadas, mas o contrato ainda está no jurídico, dependendo de análise, mas o mais difícil era o acordo com os japoneses do Kashiwa Reysol, que deram uma canseira. O Vasco mandou uma proposta, os japoneses contrapropuseram depois de muito tempo, e agora o Vasco fez uma contraproposta e os japoneses meio que desistiram de impor um valor tão alto, de 3 a 3 milhões e meio de dólares. E aceitaram os 2 milhões e agora a discussão da forma. O Vasco quer parcelar
Os japoneses querem, a princípio, à vista, mas devem ceder de alguma forma, porque também sabem que não adianta ter um jogador insatisfeito, ficar botando empecilhos. 2 milhões é 2 milhões e o Vasco vai fechar com o Pedro Raul. Mas ele só vai fazer exame médico caso chegue o documento de aceite por parte do Caxiua Reysol e também o contrato do jogador esteja batido e pronto para ser assinado. Mas a tendência, grande chance, é que Pedro Raul seja jogador do Vasco já para essa temporada e mais 2. A princípio ele deve assinar por 3 anos como jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí a expectativa, porque essa situação deixa transparecer também, Emerson, que o Vasco vai cozinhando os adversários que não queiram aceitar as propostas iniciais, como no caso do colombiano Diego Valois, jogador do Talheres, a mesma situação do Kehler no Internacional de Porto Alegre. É isso, os clubes chegam uma hora, aqueles que precisam do dinheiro, e é um dinheiro bom, não deixa de ser dinheiro grande, vem que não tem como, vai ficar com o jogador insatisfeito, o Vasco está oferecendo bons salários, vai deixar de ganhar uma grana, então o Vasco está ganhando tempo. Por isso o Paulo Brax afirmou que até abril tem tempo, porque ele vai também ganhar no cansaço. Claro que alguns ele vai ter que pagar, mas outros ele vai tentar realmente ganhar no cansaço. Vamos esperar então, a partir de 11h30, a entrevista de Maurício Barbieri, novo técnico do Vasco, toda a sua comissão técnica, Maldonado, Gustavo e também Abel Braga. E além disso, provável presença de Júnior Urso e a expectativa pelo fechamento de Patrick de Luca e principalmente de Pedro Raul. Grande abraço, Emerson. A gente se vê logo mais na nossa tradicional live aqui no canal Atenção Vascaínos. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Tá ansioso? Tá querendo saber mais detalhes sobre essa apresentação? Sobre novos jogadores, reforços? Então fica ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, acione também o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado. Deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe. Hoje vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Vai ser praticamente um react dessa apresentação do novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Então fique ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, o nosso site atençãovascaínos.com.br e o nosso segundo canal, o AV+. Você ainda não conhece o AV+? Somos mais de 64 mil inscritos por lá e eu conto também com a sua audiência, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, a gente volta amanhã, aí sim, 10 horas da manhã, com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos, no seu Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!